associations, cooperatives, mutual aid societies, and so on and so forth. Whereas the social economy as a concept was developed, as I said, especially in French-speaking countries, and is used in Portugal and Spain, is not very much used in some other European countries, like for instance the UK. So when we speak about the third sector, we refer to the social economy. Whereas the social enterprise is a specific dynamic within the third sector or social economy and beyond, which concerns some types of associations and cooperatives which have become entrepreneurial, and at the same time they have identified an explicit social aim that they want to pursue, which goes beyond the interest of their members. Because when we speak about cooperatives, we normally refer to a single stakeholder organization. That is to say, an organization that was developed to promote the interest, for instance, of consumers, in the case of consumer cooperatives, of workers, in the case of worker cooperatives. Whereas, when we speak about social enterprise, we want to go beyond the member interest orientation and address aims of the entire community. Then, as concerns the second question, I think maybe my colleagues can answer better, because I'm not very familiar with Portugal. As far as I know, but I'm not sure, there is a law on social solidarity cooperatives, but I'm not very familiar, so I prefer to ask the floor. Bom, a pergunta tem todo o sentido e nós não temos uma resposta certa ainda para o assunto. Aliás, como todos sabemos ainda, o conceito de empresa social é um conceito que está ainda em discussão. A própria Comissão Europeia abriu exatamente um apelo de offer para a apresentação de candidaturas, no sentido de que vários países pudessem concorrer para estabilizar o conceito que foi apresentado pela União Europeia. Sabemos que são organizações que produzem serviços na área social, sabemos que não devem, mas não se diz até onde é que vai o devem, distribuir resultados. Diz que a maior parte dos resultados devem ser investidos, não devem ser distribuídos, mas não sabemos bem o que é isto da maior parte, se é a partir logo dos 50%, se é 1%, não fazer que enfim, as coisas não estão ainda muito definidas. Nós tivemos há pouco tempo, em março deste ano, a aprovação da Lei de Bases da Economia Social, onde em princípio estavam integradas também as empresas sociais e depois acabaram por não fazer parte da Lei de Bases da Economia Social. A nossa grande preocupação em Portugal relativamente ao conceito de empresas sociais é sobretudo por uma dinâmica de moda que a Comissão Europeia de vez em quando tem. Isto é, a dada altura fazia todos os programas, todas as linhas, todas as iniciativas de apoio comunitárias eram para apoiar o setor empresarial. Depois descobriram que existiam outras empresas, que eram as empresas de economia social, e viraram-se um bocadinho. E de repente aparecem novamente com um outro conceito, que é as empresas sociais, numa altura em que ainda não tinham ficado estabilizada os apoios e os mecanismos comunitários para a área da economia social. Portanto, aquilo que se coloca e aquilo que se prevê é que parte dos recursos que estavam destinados para todas as organizações de economia social vão ser, de certa forma, canalizados para as empresas sociais, que é uma coisa onde nós estamos a ver quem é que vai integrar e quem vão ser estas empresas sociais. Aquilo que em Portugal se pretende é fazer um reconhecimento de que em Portugal, quer dizer, em quem está a discutir, porque há várias posições ainda sobre a mesa em discussão, aquilo que se pretende é que todas as organizações de economia social devem ser consideradas empresas sociais, independente de elas estarem a atuar no mercado ou fora do mercado. Isto faz com que haja uma abertura e prende-se também com a origem e os erros das organizações que fazem parte da economia social em Portugal. Portanto, são elas, mesmo tendo, como dizia a Júlia, produtos sociais, e falou da questão dos consumidores e da questão dos produtores, nós temos cooperativas de produtores que produzem serviços sociais, que são as da Solidariedade Nacional, que são
a área da cultura e vamos ter que definir o que é isso do serviço social. Portanto, temos dentro da cultura, temos dentro da solidariedade social, temos dentro do próprio ensino, com as atividades para a eficiência. Portanto, nós em Portugal ainda não temos o conceito fechado. O que eu digo é que, da parte de quem está a discutir mais estes assuntos, seria de todo vantajoso, em termos nós, que todas as organizações de economia social pudessem ser também catalogadas como empresas sociais. Agora, não existe ainda a forma jurídica em Portugal do que é uma empresa social. Ninguém se constitui ainda como empresa social. O que eu digo é que é um conceito ainda em evolução. Vamos ver se vai passar por ser uma forma jurídica autónoma ou se vai passar por ser um estatuto, tal como é o caso das IPS atualmente ou das ONGs, que têm forma jurídica própria e depois adquirem ou não o estatuto de IPSS ou o estatuto de ONG. Vamos ver como é que vai ser legislada a questão da empresa social, que vai ser de forma jurídica autónoma, e portanto devemos ter aí mais uma família para dentro da economia social, ou se é dentro das empresas já existentes que vão requerer, mediante os critérios que não estão ainda bem definidos, o estatuto de empresa social. Portanto, não consigo avançar mais nada porque ainda na fase da discussão. Obrigado. Passamos então a... Bom dia, João Marques. Bom dia, João Marques. Falou-se em sustentabilidade. Bom dia. Dois experiências. Bom dia, João Marques. Bom dia. Falou-se em sustentabilidade várias vezes. Relativamente à primeira intervenção, pareceu-me que havia uma bolsa Clube Jovem. Portanto, apontando para um paradigma tão sério e tão vasto, como é que só aparece uma bolsa Clube Jovem e não uma bolsa Clube? Porquê é que falamos continuamente em desemprego jovem e não falamos, enfim, fica para a resposta. Relativamente à segunda intervenção e voltando à temática da sustentabilidade, gostaria de saber qual é, não propriamente só na Animar, mas também nos associados, portanto nas agências, associações de desenvolvimento local, qual é a fonte de financiamento, qual é aquilo que foi falado como sustentabilidade. E como é que se explica um país tão pequeno e tão distribuído, tão assimétrico, tão desertificado e uma profusão tão grande de associações de desenvolvimento local? Obrigado. João Marques, não é? Sim. Bom dia, obrigada pelas questões. Mas a dizer, relativamente, eu tive a oportunidade de dizer a apresentação que esta iniciativa do Pulso Jovem, que é o plano estratégico para a empregabilidade juvenil, surgiu do facto de ter sido detectado ou de ter atingido uma taxa de desemprego jovem muito elevada, superior a 36%, à volta de 36,7%. E, portanto, foi nesse sentido que o Governo decidiu criar um plano estratégico para fomentar medidas de apoio que pudessem dinamizar a empregabilidade tirada para os jovens, porque é uma taxa, repare, bem superior à taxa média nacional e, portanto, foi criado. E no âmbito desse plano estratégico do Impulso Jovem, há um programa chamado Tempo de Curso Jovem. E, portanto, é no âmbito deste programa para podermos dar bolsas, neste caso só para os jovens, que é um programa só para jovens. Neste momento não existe, na realidade, um programa deste género para cooperativas já existentes, mas há, a nível de outras áreas, a questão dos estágios profissionais, que também faz parte, são medidas também apoiadas e podem ser usadas para
todos os efeitos e para outros representantes. Aqui neste caso só queria sendo haver uma bolsa para os jovens, porque é um programa destinado apenas aos jovens. Muito obrigado pelas perguntas. Não tenho a certeza de conseguir responder, mas vou tentar, não é? Aquilo que conheço. Começando pela segunda, estranho que me diga que há muitas associações de desenvolvimento local. Para nós há poucas. Ou seja, e a prova disso é a desertificação do próprio interior. Mas eu penso que não há uma relação causal entre o número que existem e isso ser a causa. Não sei, da quer dizer, desertificação do desenvolvimento. as nossas associações de desenvolvimento local são normalmente pequeníssimas, como meia dúzia de pessoas que tentam organizar alguma atividade de animação em sítios mais ou menos desertificados, abandonados. Mas essa animação depois traduz-se em frutos viáveis. Claro, sim, onde não se traduzem em frutos, as associações não se aguentam. Existem algumas. Mas a questão não é a organização em si, a dinâmica que se cria. Nós vamos nos cingir só às perguntas e respostas, Ok. até porque a seguir ao almoço vamos ter cuidado de Debater isto. debater. Vamos ter 1h30 para debater estas questões mais profundamente, portanto nos interessam, uma vez que agora nos interessam. Essas dinâmicas, de facto, são fantásticas. Não é? E por isso é que é preciso mais. Era preciso haver mais associações que fossem distribuídas, por outro lado, por mais áreas no país e que fossem mais eficazes do ponto de vista da criação das dinâmicas. Têm que, evidentemente, têm que sair das organizações. Agora, existe, de facto, um problema de financiamento. Quer dizer, embora há aqui uma componente de militância grande, em alguns casos há apoios institucionais, por exemplo, de câmaras municipais, que apoiam determinado tipo de atividades e, portanto, aí há um apoio financeiro, mas nunca deixa de haver uma grande militância, no sentido de pessoas que estão disponíveis, com poucos recursos, a tentar fazer aquilo que é possível fazer, com uma potencialidade de expansão também variável. Não é? Variável dependendo também de dinâmicas que não dependem apenas dessas organizações, depende exatamente da capacidade que elas tenham de se envolver em processos mais alargados em que possam ter sucesso. Daí a nossa política de tentar, mas é uma política relativamente recente, digamos assim, de tentar implementar redes de associados a animar locais que possam eles próprios entre si criar uma dinâmica, animar, uma maneira de desenvolvimento local mais forte. E portanto, havendo alguma massa crítica, digamos assim, havendo algumas pessoas no local que se conheçam, é mais fácil, evidentemente. Mas estamos a falar sempre de atividades com muita fragilidade. Não podemos comparar este setor com os outros setores de economia capitalista, por exemplo. Em termos de dinâmica e de força, não é possível comparar. Aliás, reparem que a maior parte das vezes se chama a atenção de que se trata de pessoas para acompanhar pessoas com problemas especiais e que, portanto, já de si, os recursos que são investidos a esse nível também, normalmente são relativamente frágeis. Agora, em relação ao financiamento, evidentemente que é indispensável e é fundamental. Daí a importância de saber quais são as políticas e das definições que existem. Estas definições são muito importantes porque elas canalizam para um lado ou para o outro em função de critérios que podem ser exclusivistas, que é um problema que se estava a colocar, saber se agora vão criar empresas que não existem em Portugal, empresas sociais que não existem em Portugal, para dizer para quem é que vai os recursos disponíveis. E isso, evidentemente, é fundamental. No caso da Animar, a nossa experiência, o que nos diz é que quando nos dizem que nos estão a dar subsídios, muitas vezes não estão a dar subsídios, estão a pagar serviços que os nossos associados estão a desenvolver no terreno, para os quais de resto não existem alternativas, e estão a fazê-lo porque as pessoas tomam a iniciativa de resolver os seus próprios problemas e o Estado não é capaz de o fazer. E este argumento tem servido para tentar, por um lado, dizer que o financiamento que nos chega a determinadas vias tem que ser comparado com os serviços que são prestados e que, portanto, tem que haver aqui uma racionalidade económica que possa permitir a legitimidade desses financiamentos. Por outro lado, há efetivamente concursos, nomeadamente concursos internacionais, concursos europeus,
as disputas pelos dinheiros são concorrenciais e, evidentemente, também trazem, junto destas associações e na ANIMAR, problemas que vamos ter que dirimir uns com os outros. Obrigado. Vamos passar então mais 3 questões somente. My question is about the legal obstacles that Julia mentioned. What are the legal obstacles, and what would you think were the first steps to take to get legal sort of hold through the obstacles? A good strategy to go for you mentioned something about in Italy they had a law where cooperatives sort of reconquer areas or something like that. Can you tell something about how can the authorities meet the cooperatives' need? Okay, I'll try to emphasize. Okay, in Italy, the law on social cooperative, which was introduced in 1991, was introduced following a very strong commitment of the same cooperative movement. So I think the first step in drafting a good law is the empowerment of the cooperative community in this case. So, because the same thing did not happen in other countries, for instance, Slovenia. In Italy, the cooperative movement was involved. So the law that was drafted was a very good law, which allowed to overcome the limitations of the cooperative law that was regulating cooperatives, which limited the activity of cooperatives because did not allow for the conduction of activities in the interest of the community. So cooperatives had to promote only the interest of their members, and they were not allowed to include in their governing bodies different stakeholders. So the new law allowed first to overcome the mutual orientation of cooperatives and an explicit which the integration of disadvantaged workers, cooperative B type, or the provision of social services to the community, cooperative A type. So what the law has to go on social enterprise has to provide for is also the asset lock, and the non-profit institution constraint, which means that it has to ensure that the assets of the cooperative will be for the interest of the community also in the future. So it won't be possible to transform the cooperative into something else. Because we have examples, for instance, in UK, of so-called demutualization, which is the transformation of cooperatives. Once they become very powerful and very productive and very efficient, they are transformed into for-profit enterprises. This has to be absolutely avoided. And the legislation in Italy is very strict in this respect. So I think this is a very important issue. Maybe more discussion, but we don't have time. I'm sorry. The phenomenon of social enterprise is showing that there is another viable approach to business, that it can be oriented towards solving these social problems and creating jobs, eliminating social exclusion, etc. And it doesn't have to be just oriented towards maximizing profits. So I find that this is very much coinciding with Prout's vision as well, towards the economy, towards creating a people-centered economy. I'm curious to hear your opinion on how can this approach to business, this approach to economy, come out of the margins, and do you even see that it could potentially become a dominant way of making business, and what's the practical pathway to that? I'm especially thinking, can businesses, I would hope that in the future businesses would be asked to be held accountable, not just to financial stakeholders, but to the communities that they are in. That they would have to have this type of accountability. But I'm curious to hear what your idea is, because right now it's still very much a marginal phenomenon, isn't it? Yes, it's a very marginal phenomenon,
but I think it is growing very much. And a confirmation of this is that there are many working groups that are being created in the different European countries, governmental groups that are aimed at discussing the introduction of those that can recognize these types of enterprises. So I think this is a quite important recognition of the increasing importance of these types of enterprises. And also at a European level, there's a discussion, there has been an initiative, the so-called Social Business Initiative, which was adopted by the European Union, the European Commission, to support the development of social enterprises. Of course, this concept is becoming appealing right now because we are in a very deep crisis and we are getting out of marginality because of that. But I think we should take advantage of this phase, although sometimes it's quite irritating to see that national governments and European Union is suddenly waking up and saying, oh, okay, we need you. But still, I think we should take advantage of this phase and try to do a lot of lobby. And I think research in this respect is quite important because it allows to disseminate results of important findings that assess the importance and the economic impact and social impact of these organizations upon local communities. Thank you. Bom, só uma reflexão. Eu acho que o setor social não é mais democrático que o resto da sociedade. Pronto, é só uma deixa. Agora, Lourdes, qual é na sua opinião, por que eu tenho que comprar o leite Agros em vez do leite Mimosa? Qual é a diferença? Se faz favor. Para mim, depende do gosto. Mas o que é certo é que quer um, quer outro, são cooperativos. Portanto, para qualquer um que eu aconselho. Mas, bom, ainda um bocadinho mais além, então eu vou dizer, a vantagem prende-se com as vantagens, nós estamos a tentar aqui restringir o tempo, por isso, nós, relativamente aos produtos cooperativos, a vantagem da organização dos agricultores, produtores leiteiros em cooperativas e as cooperativas em uniões, porque isto são uniões de cooperativas, a vantagem gerada pelos produtores leiteiros no sentido da rentabilidade para a sua atividade agrícola. Isto é, quando se, na realidade, todo o tipo de filosofia agrícola tendia para que o país se transformasse num país de serviço e abandonasse muito deles a agricultura, agricultores resistentes que a única forma que conseguiram encontrar para sobreviver numa política estratégia de alteração estrutural em termos de quais as atividades que seriam prioritárias na estratégia nacional foi agruparem-se em cooperativas e, portanto, continuaram a ter as suas herdades, as suas propriedades, os seus cabeças de gado que produziam leite. É óbvio que eles não tinham capacidade para transformar esse leite de modo a poder colocá-lo no mercado, porque também, com os anos, deixou de se poder comercializar leite acabado como natural, como era. Portanto, tinha que ser transformado, tinha que ser pasteurizado e ultrapasteurizado. Portanto, o que aconteceu foi que, como arranjar a maneira de que o leite, ou de que o gado fosse saudável, tivesse boa qualidade, que viesse alguém fazer a recolha do leite e que, para além disso, essa recolha do leite fosse depois transformada e colocada no mercado. Individualmente não o conseguiam, através das uniões, das cooperativas de produtores leiteiros e das uniões que fazem o serviço, prestam o serviço veterinário aos agricultores, a inseminação artificial das suas cabeças de gado, fazem os contratos leiteiros, isto é, análises laboratoriais, recolhem o leite com caminhões cisternas pertencentes à União de Cooperativas e depois vão transformar nas fábricas que têm e colocá-lo no mercado. Pergunta-me qual é a diferença entre isso e outra empresa que faz. Eu vou-lhe dizer uma coisa muito simples. A Agros é a União das Cooperativas Agrícolas de Produtores de Leite entre o Rio Minho e o Douro. Era assim que se designava. Havia uma união de cooperativas leiteiras da região de Trás-os-Montes.
as cooperativas o que têm é fazer a recolha, é que fazem a recolha do leite, se ele em Freixo de Espada à Cinta, esteja ele num sítio mais próximo da União. Então, isso vai ir a todos os agricultores associados. O que acontece é que quando esta União das Cooperativas acabou, fechou, os agricultores foram assediados por uma empresa leiteira para lhes entregarem o leite. E entregaram, passaram a entregar-lhes o leite. Mas entregaram durante um período de tempo. Quando essa empresa privada se apercebeu dos custos que estavam inerentes a ir buscar o leite de uma vaca só, que ficava em Miranda do Douro, pensou, isto não é viável nem é rentável porque eu tenho que pagar os meus investidores. E, portanto, como eu tenho que pagar para os investidores, a margem não pode ser absorvida neste sentido. A União passaram a estar integrados, então, na Agros. A Agros passou a ser entre Douro e Minho e Trás-os-Montes. E a Agros, como União de Cooperativas, tem a obrigação e faz. E vai buscar o leite, mesmo que um agricultor que esteja em Bragança só tenha uma cabeça de gado. Portanto, esta é a diferença, porque é que eu digo, consumam leite cooperativo, porque os serviços que são prestados permitem que estes agricultores continuem a ter sustentabilidade, continuem a ter rendimentos para levar a sua vida para a frente. Pronto, muito obrigada. Muito obrigado, Lourdes. Vamos então encerrar este painel. Tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Agradeço o interesse. Vamos colocar essa pergunta e vamos desenvolver, aproveitar esses inputs que vocês querem, exatamente, apontem. Depois do almoço vamos ter um debate de 1h20 com os oradores e vamos poder aferir melhor estas necessidades de compreender melhor o sistema cooperativo em Portugal e outras associações de desenvolvimento local. Vamos ter um pequeno intervalo então, sensivelmente. Vamos para coffee break. Só uma questão, relativamente aos copos que vocês usaram ontem e puseram os vossos nomes, possivelmente eles estão ali, se não puseram, pronto, devem haver ali copos, mas que reutilizem os copos nos quais puseram o vosso nome, se faz favor. E continuem a preencher o painel interativo que está ali à entrada. Pronto, já agora. A que horas é que regressamos? 10 minutos de coffee break, não mais que isso. Tá?